Olá pessoal, aqui é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma outra ideia que eu tive para poder estar melhorando ainda mais o cultivo de orquídeas na cerâmica. Como vocês sabem, a maior parte do meu cultivo de orquídeas agora está sendo na cerâmica e nos discos de cimento. Então, como vocês podem ver aqui, muitas cerâmicas com orquídeas já muito bem enraizadas, desenvolvidas. Olha isso aí, olha esse enraizamento, as camadas de raízes. Então, o enraizamento é muito bom. Mas, como eu estou sempre falando para vocês, a gente precisa ter muito cuidado com a umidade. E aqui na minha região, como vocês sabem, eu moro na Bahia, no semiárido nordestino. E é uma região que quando está chovendo, mas quando não está, como agora, por exemplo, a umidade relativa do ar fica muito baixa mesmo. E esse é um dos problemas que a gente tem no cultivo de orquídeas, que às vezes pode causar desidratação. Mas eu tenho aqui sempre a preocupação, apesar da escassez de água, mas eu tenho sempre a preocupação de estar regando todos os dias. E se a gente rega certinho todos os dias, nossas orquídeas elas continuam se desenvolvendo muito bem. Então, minhas orquídeas estão aqui todas bem hidratadas, como vocês estão vendo aí. Apesar do sol, olha só, céu azul aqui debaixo das árvores aqui no quintal. Porém, as minhas orquídeas estão todas muito bem hidratadas, tá vendo? Olha isso aqui, orquídeas na cerâmica, muito bem hidratadas. Olha só, belíssimas aqui. Então, aquele questionamento que muitas pessoas me fazem, que eu acho muito válido, em relação à preocupação que a gente precisa ter com a umidade, para não acontecer desidratação. Então é bem válido esse questionamento, porque realmente a gente precisa ter esse cuidado para que as orquídeas elas não tenham problemas. E aí o que é que acontece? Eu acabei aperfeiçoando esse cultivo aqui na cerâmica, e eu estou começando agora também essa outra forma de cultivar, para poder, digamos assim, acabar um pouco dessa preocupação com a umidade, né? Porque tem muitas pessoas que gostam de estar cultivando as orquídeas com substrato e tal, e procura assim, gosta do cultivo na cerâmica, mas tem essa preocupação com a rega. E aí, dei uma aperfeiçoada nessa técnica de cultivo da cerâmica, de uma forma que vai aumentar um pouco dessa umidade, e a pessoa pode estar também utilizando o seu substrato agregado à cerâmica. Então, a cerâmica é um cultivo que dá certo, já tenho aqui a comprovação com o meu cultivo, e também melhorar um pouco essa umidade para que as pessoas não se preocupem tanto com a rega, digamos que não possa regar um dia ou outro, e essa forma de cultivo associada à cerâmica vai melhorar muito essa questão da umidade. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, para que o vídeo não fique tão longo. Então tá vendo, pessoal? Aqui é uma orquídea que está recém-plantada. Estou com orquídeas chegando aí, um lote de orquídeas chegando para poder eu plantar bastante orquídeas dessa forma também. E dá muito certo. A gente sabe que a juta é uma fibra natural, as orquídeas não rejeitam. Eu já utilizei também há um tempo atrás a juta também como substrato para reter um pouco de umidade, principalmente em orquídeas em árvores. E aí eu tive a ideia de fazer essas capanguinhas, esses cestinhos, e associar aqui a cerâmica. E qual foi o meu objetivo aqui, pessoal? De associar essa capanguinha aqui à cerâmica.
tudo bem organizadinho. Esse daqui ainda é um protótipo, porque eu vou começar a fazer agora em quantidade, para poder eu plantar minhas orquídeas. E o objetivo disso aqui é justamente proporcionar um pouco mais de umidade e a gente também poder estar utilizando substrato. Então a gente pode estar utilizando aqui o substrato da nossa preferência. A gente associa essa capanga aqui à placa de cerâmica e as orquídeas elas vão enraizar tanto na cerâmica quanto no substrato. Vai reter um pouco mais de umidade, necessariamente não quer dizer que a gente vá regar todos os dias, porque aqui vai ter um substrato, aqui vai ser bem parecido com um vaso, mas o diferencial é porque a própria trama da juta vai permitir a aeração desse substrato. O substrato não vai ficar úmido por muito tempo, porque ventila. As raízes também vão poder ficar mais expostas, porque elas conseguem ultrapassar aqui essa juta. E essas outras regiões aí da cerâmica também vai servir para poder as raízes se fixarem. Então a gente pode estar utilizando também aqui um substrato que dure mais, como por exemplo a casca de macadâmia, mas também a gente pode estar utilizando a casca de pinos, o mix, entendeu? E vai dar super certo. Vai demorar um pouco mais, porque na verdade o que causa um apodrecimento do substrato é excesso de umidade. Aqui não tem como ficar excesso de umidade, porque a juta permite ventilação, entendeu? E a gente não precisa colocar também muito substrato. A gente coloca uma quantidade que seja o suficiente para a orquídea enraizar, para reter um pouco mais de umidade e a orquídea se desenvolver muito bem. O tamanho vai ser de acordo ao tamanho da cerâmica e ao tamanho também da orquídea que a gente for fixar. Essa orquídea ela estava aqui muito debilitada. Eu ia jogar até fora, mas depois ela deu sinal de vida ali com umas raizezinhas e uma gema de brotação. E aí eu coloquei ela aqui para poder fazer o teste para ver se ela se recupera. Mas agora eu vou fazer aqui em quantidade para poder eu plantar as outras orquídeas. Então o objetivo aqui justamente é as raízes das orquídeas ficarem mais expostas. Então ela vai enraizar aqui no substrato, ela vai enraizar aqui na juta também, ela passa aqui pela trama, as raízes, e vai enraizar aí em toda a superfície da cerâmica. Então a gente não vai também se preocupar em estar fazendo replante. E aqui essa juta a gente ainda tem a possibilidade de cortar depois com cuidado, claro, para poder trocar o substrato, caso queira, entendeu? E sem precisar danificar a orquídea ou retirar a orquídea aqui dessa superfície, porque ela vai enraizar aqui, a gente faz a manutenção aqui embaixo, mas a orquídea vai continuar aí depois de muito tempo que ela tiver fixada e bem enraizada e bem desenvolvida. Como, por exemplo, essa daqui que está no tecido. Aqui, ó. Então, a tendência aí é ela ir subindo aqui na cerâmica, ela se fixando, e aqui eu tô mostrando apenas para poder, porque não tem substrato, só apenas o tecido, eu estou mostrando para que vocês entendam. Então, digamos que aqui fosse a juta, aqui eu posso pegar, cortar com a tesoura, acrescentar um pouco mais de substrato aqui novo e fazer o mesmo processo, a mesma capanguinha, e deixar a orquídea aí se desenvolvendo. Então essa foi a minha ideia e que dá muito certo. E uma outra questão, pessoal, não sei se vocês gostaram, mas eu gostei, porque fica arrumadinho, fica bem artesanal e dá um charmezinho ao nosso cultivo. Imagine aí uma orquídea florida nessa plaquinha de cerâmica com essa cestinha de juta, né? A juta também, apesar de ser uma fibra natural, mas ela também é bem resistente, porque ela não vai... Aqui mesmo eu reguei de manhã, ó, tá levemente úmida. Então amanhã novamente eu torno regar, porque aqui seca um pouco por fora, porque também está muito quente, mas aqui por dentro do substrato ele vai ficar um pouco úmido. Mas também, como é muito ventilado, ele vai secar também, não vai ficar
como no vaso de plástico. Por que que hoje em dia já existem muitos vasos de plásticos vazados? Porque a orquídea gosta mais disso e ela se desenvolve muito bem nesses vasos, né, que são vazados do que os vasos como esse aqui, ó. Tá vendo? Porque o que a orquídea gosta é de raízes assim, aéreas. Olha aqui a diferença de uma raiz aérea para uma raiz, né, que não tenho aqui para mostrar, porque eu não tenho muitas raízes aqui. Aí eu teria que fazer um replante de orquídea no vaso, totalmente fechado, para poder eu mostrar. Mas eu não, como eu não tenho, mas quem já fez o replante de orquídeas assim, a gente vê como é que ficam as raízes pretas, às vezes podres, né, com aquele aspecto não muito legal. Então a orquídea gosta disso aqui, de raízes expostas, tá vendo? De raízes branquinhas, tá vendo? Essa daqui mesmo está na cerâmica. Então, olha como elas vão em direção até a parte de baixo da cerâmica, que é a parte do verniz, que é a parte lisa. Então, orquídeas gostam de madeira, superfícies assim como a cerâmica, entendeu? Para que elas possam se desenvolver. Eu cultivo também até aqui na telha de amianto. Então, pessoal, é isso. E dá muito certo aqui, ó, na telha de amianto. Já tive a ideia aqui agora e eu vou fazer também. Fazer a cestinha aqui nessa concavidade aí da telha de amianto. Então vai ficar muito legal, vou fazer e eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que sirva como inspiração. Vocês podem também estar utilizando a criatividade de vocês. E o cultivo de orquídeas é isso. Tudo muito simples, mas que se a gente fazer as coisas do jeito certo, dá bastante resultados. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.